quero trazer uma palavra hoje para vocês. Normalmente eu falo muito de liderança. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo de liderança. Tem quase 1 milhão de acessos. Mas hoje eu quero trazer uma palavra diferenciada. Trazer uma palavra de Deus para você. Não que liderança não seja de falar de Deus, porque liderança precede princípios que são fundamentados em coisas de Deus. Mas eu quero trazer uma palavra direta sobre segredos fundamentais que antecedem qualquer ação de um líder. Se você é um líder aqui dentro, você precisa entender essa palavra. Isso serve para a sua vida profissional, para a sua igreja, para a sua empresa, para um governo, para tudo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas buscam fórmulas. A palavra que eu vou dar aqui hoje é uma palavra que eu nunca dei. Nós vivemos num mundo onde as pessoas buscam fórmulas. Alguém fez um sucesso. Aí chega alguém e fala assim: qual foi a fórmula que ele usou? A pessoa quer a fórmula. O fulano está se dando bem lá. Qual é a fórmula que ele usou? Fulano ficou rico. Qual é a fórmula que ele usou? Fulano montou um negócio e vou montar igualzinho. Qual é a fórmula que ele usou? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A fórmula não funciona se você não entender os 5 princípios fundamentais que eu vou falar hoje para você. Porque muito mais que dinheiro e muito mais que riqueza, porque o dinheiro é a coisa mais insignificante que um rico pode ter. Mais insignificante. Então, eu quero falar sobre 5 princípios fundamentais para ter uma vida abundante. Esses 5 segredos foi o que eu vivi ao longo da minha vida. Então eu quero falar hoje sobre sendo diferente em um mundo igual. Sendo diferente em um mundo igual. Por quê, Leandro? Porque o mundo está muito igual. Porque o mundo está muito chato. Porque o mundo está cheio de crítico. Porque o mundo está cheio de gente que reclama daqueles que fazem. Porque o mundo está cheio de murmurador. Porque o mundo está cheio de revoltado. Porque o mundo está cheio de angustiado. Porque o mundo está cheio de gente que não agrega nada. E eu e você? Seremos iguais nesse mundo? Ou seremos diferentes? Sendo diferente no mundo igual. Olha só, ninguém quer saber de quem é igual. Talvez até goste de ouvir alguém que pense igual, alguém que fale igual, mas na hora que procura alguém que faça diferente, vai olhar para alguém que faça diferença. Quem você quer ser? Alguém igual ou alguém diferente? Quem que você quer ser? As pessoas vivem iguais. E por viverem iguais, não desfrutam do melhor da terra. E muitas vezes, existem pessoas até na igreja que não estão desfrutando do melhor da terra. Por quê? Se é um princípio bíblico. Você parou para pensar, por quê? Olha, a maioria das pessoas não avança porque fica na sua limitação das crenças que aprendeu ao longo do tempo. Mas vamos falar um pouco de Bíblia? De Bíblia. E eu falo muito de liderança, e o princípio que eu tive da liderança durante toda a minha vida tem na Bíblia, que é o maior livro de liderança que existe. Já li muitos outros, mas o melhor é a Bíblia. Até porque os maiores livros de liderança hoje do mundo se baseiam na Bíblia, de pessoas que nem cristãos são. Por que não desfruta? Mateus 17, 24 diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis mover montanhas. É o tamanho do grão de mostarda? Aí vem a pergunta: se a fé do tamanho do grão de mostarda remove montanhas, por que com sua fé, muitas vezes, você não atinge seus objetivos? Por quê? Por quê? O livro também diz o seguinte, Tiago 4,3 diz: pedis
e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pede com a motivação errada. Quando você pede alguma coisa para Deus, qual é a sua verdadeira motivação? Qual é a sua verdadeira motivação? Verdadeira. Aquela que só Deus vê, que não está nos discursos, que não está nos discursos políticos, que não está naquilo que você conta. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Você vai perceber que tudo que eu estou falando hoje envolve coração e não fórmulas. Copiar fórmulas não funciona. Pode pegar a mesma estrutura, pode pegar tudo, pode pegar até o mesmo local. Não funciona. Não funciona, porque é o coração. Para quem entende de Deus, entende a mensagem. E diz mais, em Oséias 4:6 diz: meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução. Falou que foi por falta de fé? A palavra disse que foi por falta de fé? Não. Foi por falta de quê, pessoal? Quem está buscando conhecimento aqui? Quem está buscando conhecimento? Conhecimento para fazer diferença na vida das pessoas, conhecimento para fazer diferença na vida do seu vizinho, diferença para alguém que chega até você falando assim: eu estou precisando de uma ajuda. E você, além de um abraço, que é importante dar um abraço, você vira e fala uma palavra para ela de transformação, com base, com fundamento, com conhecimento. Pessoal, você já parou para pensar? Pessoal, vamos lá. O Brasil é um país cheio de fé? De fé, estou falando só fé. Sim ou não? Sim. Extremamente fervoroso em fé. Independente da religião, da crença, o Brasil extremamente fervoroso em fé. Os católicos, todos eles, os evangélicos, os espíritos são fervorosos em fé, em ação de fé. Não estou falando de Deus nesse momento, ok? Em fé. Por que não muda nada? Por que o país não se transforma? Por que uma cidade que tem cristãos que oram e muitas vezes não transforma o local? Por quê? Com a falta de conhecimento, com a motivação errada, com pedir alguma coisa com a intenção errada. Não existe transformação. Não existe. E onde não tem transformação, não tem fruto. E o que a Bíblia fala sobre aqueles que não dão fruto? Pessoal, conhecimento. Você já viu quando, às vezes você pega um frasco para abrir um remédio. E aí você fica ali, tentando abrir, e usa toda a força. Não estou conseguindo não, passa para outro. Abre aí. E fica ali tentando abrir um frasco. Já viu? Alguém já passou por essa experiência de tentar um tempão abrir um frasco? Aí vai pegar a faca. Pega uma faca aí. Aí tu vai e fura em cima, né? Vamos abrir isso aqui, fura embaixo. Tem que abrir, eu quero abrir esse frasco. Mas aí você faz o seguinte: alguém pega o frasco, ele é assim. Pressione para baixo e puxa. Alguém fala assim: o que é isso? Conhecimento. Antes, você usou força, você usou recursos, uma faca, você usou cansaço, você se estressou. Por quê? Porque você não leu. Quem não busca conhecimento vai gastar recurso, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. Buscar conhecimento para mudar a sociedade. Por que você está falando isso, Leandro? Porque nós precisamos transformar o mundo. E nós precisamos ser diferentes no mundo igual. Nós precisamos ser diferentes no mundo igual. No mundo que todo mundo fala a mesma coisa, no mundo chato. Você está buscando conhecimento?
Você está buscando coisa que agregue? Olha só, pessoal. A Bíblia também fala que a gente precisa ser sal na terra. Será para pensar se você é uma pessoa sem sal? No sentido bíblico mesmo, né? Não no outro sentido. Uma pessoa sem sal. E vou dizer mais. Tem gente que por ignorância salga demais. E aí afasta aqueles que têm que vir. Por quê? Porque não tem conhecimento, sai falando. Falta de conhecimento, com muita atitude, leva à ignorância. E é o que acontece muitas vezes. E o que está acontecendo com o mundo? Com esse mundo chato? Vamos ver se a Bíblia é atual. Em Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Você já viu como o mundo está perdendo amor? Você já viu como o mundo está perdendo amor? Antigamente no colégio, na minha época, eu não sou tão velho assim, quando dois garotos brigavam, começava a briga, e a galera rapidamente, separa. Era assim ou não era? Quem é mais? Era assim ou não era? Começou uma briga, separa aí, pessoal. Pessoal, como é que é uma briga hoje nos lugares? Sabe como é que é? O cara começa a brigar. Estão doentes. Presta atenção. Estão doentes. Por muito se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. É isso. As pessoas não têm mais compaixão. Uma pessoa morrendo, outra filmando. Estão doentes. Sociedade doente. Igual, que não transforma nada. Mortos. Incrédulos. A sociedade está assim. E aí entra o Facebook. Não estou dizendo que o Facebook está errado, é certo ou errado. A questão é como você usa. Não é ele está certo ou errado, é como você usa. Agora a questão é a seguinte: o cara vai lá, tem uma pessoa morrendo, e aí vem vários, começam a compartilhar. Eu estou enganado? O que significa evangelho, pessoal? Evangelho significa o quê? Boas novas. O que acrescenta você compartilhar isso? Alena, mas está acontecendo no mundo, tudo bem. E eu estou falando que a gente precisa ser diferente no mundo igual. Não é para ficar compartilhando essas coisas. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: nós precisamos ser diferentes. A pergunta que eu te faço é: qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão de vida? Pessoal, podemos muitas vezes mostrar Jesus sem falar o nome Jesus. Podemos muitas vezes mostrar Jesus sem falar o nome Jesus. E podemos muitas vezes falar de Jesus sem mostrar Jesus. De que lado você está? Como que você conhece, Leandro? Quais os frutos? Quais os frutos essa pessoa deu? Quais os frutos essa pessoa deixou? Quais os frutos têm transformado outras vidas? Entendemos que precisamos ser diferentes, sim ou não? Então vou falar rapidamente 5 características fundamentais para você ser diferente. Número 1, mudança de hábitos. Quem quer ser diferente aqui? Levanta a mão, por favor. Salgar a terra, ser diferente, impactar a vida de pessoas. Então vamos lá. 1, mudança de hábitos. E não é o filme. Os seus hábitos, não as suas crenças. Não as suas crenças. Os seus hábitos te levarão inevitavelmente ao seu destino. Os seus hábitos te levarão inevitavelmente ao seu destino. São os seus hábitos. Existe um livro chamado Hábito dos Ricos. Um livro americano chamado Hábito dos Ricos. E eu destaquei desse livro
8 hábitos que diferenciam pessoas bem-sucedidas de pessoas que não são bem-sucedidas. E vocês vão ver se isso tem toda a ligação com pessoas que seguem princípios bíblicos. Então nós vamos falar de hábitos de bem-sucedidos e de mal-sucedidos, ok? Número 1. Os bem-sucedidos têm metas. De cada bem-sucedido, 100 pessoas bem-sucedidas, 62 pessoas, ou seja, 62% dos bem-sucedidos têm metas. Metas. Aonde eu vou chegar? Pessoal, parece uma bobagem que está falando, mas a maioria das pessoas não sabe nem onde querem chegar. Dos mal-sucedidos, apenas 6% sabe algum lugar que quer chegar. Sabe como é que a maioria das pessoas vive? Igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É sério. 6% das pessoas mal-sucedidas pretendem alguma coisa. Os bem-sucedidos, 62%. Ah, Leandro, mas o que isso tem a ver? Não tem a ver com a Bíblia? Que fala dos seus sonhos, do seu planejamento, que fala do preguiçoso. Está ou não está na Bíblia? Então está ligado diretamente. Diretamente. E esse livro não é cristão. Ligado diretamente. 2, lista de tarefas. 81% e 19% as pessoas mal-sucedidas. Vocês perceberam que não é o total de 100% dos dois lados, né? 100%, 62% e dos outros 100%, 6% dos mal-sucedidos. O que é lista de tarefas, pessoal? Pessoal, uma das coisas que as pessoas não entendem é que para você chegar em algum lugar, antes de qualquer coisa, você precisa saber aonde você está. Você já foi no médico? Você já pensou se você sentasse no médico, sentou na frente dele e ele te passa um diagnóstico? Sem você falar nada, você ia confiar nesse médico? Não. O que o médico faz? Ele identifica o seu estado atual. A pergunta que eu te faço hoje: qual é o seu estado atual? Ninguém pode ter um estado desejado sem saber onde está o seu estado atual. E o que a lista de tarefas tem a ver com isso? A lista de tarefas é o plano de ação que existe entre o seu estado atual e o seu estado desejado. Isso parece ser simples, mas é extremamente poderoso e funcional. Eu tenho um estado atual. Eu hoje estou nesse emprego, eu quero ir para tal, eu quero crescer para esse cargo. Ok, lista. Seu estado atual é esse? O que você tem feito? Como você tem se comportado? O que você tem buscado? O meu estado desejado é lá. O que você precisa fazer? Qual o seu plano de ação para que o seu estado desejado não seja uma utopia? Terceiro, isso aí é legal. Dos bem-sucedidos, 70% assistem menos de 1 hora de TV por dia. Eles não veem muito TV. Não tem tempo de ver TV. Aqui eu vou incluir TV e YouTube hoje, porque é praticamente a mesma coisa hoje. E das pessoas mal-sucedidas, apenas 23% assistem menos de 1 hora por dia. Dizem que os mal-sucedidos assistem em torno de 4 horas de TV, entre TV e rede social por dia. 4. Sabe o que você pode fazer com 4 horas por dia que você perde? Muita coisa. Se você estudar 1 hora por dia, 1 hora por dia, 1 hora todo dia, você vai ver onde você vai chegar. 4. Os bem-sucedidos leem. Dos 100%, 88% leem. Pessoal, olha os mal-sucedidos. 2%. Sabe por quê? Ele diz que não tem tempo. Não leem, não leem. Não leem. E aqui é uma palavra que você precisa refletir. Eu pensei qual é a palavra que eu vou dar, e eu vou falar até o final sobre pontos importantes, mas eu falei uma palavra de mudança, de transformação. Reflete contigo mesmo. Quanto tempo você não lê 1 livro, 2 livros, 3 livros? 5. Audiolivros, palestras, bem-sucedidos 63%, mal-sucedidos 5%. Pessoas que ficam esperando e não buscam. Esperando e não buscam.
vou ser sincero, são aquelas pessoas que ficam só Senhor, 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 mas não buscam avançar. Você já viu uma parte na Bíblia que fala assim, que Deus não vai te dar nada acima daquilo que você pode suportar? Você já viu essa parte na Bíblia? Serve também para o cargo que você deseja. Deus não vai te dar se você não pode suportar, se você não se preparar, se você não correr atrás, se você não buscar novos conhecimentos, se você não buscar novos cursos. Serve para tudo isso. 6. Fazem mais. Já viu aquelas pessoas que falam, não, eu só faço isso aqui porque isso aqui é a minha obrigação. 80% dos bem-sucedidos fazem a mais. E dos mal-sucedidos, só 17%. Fazem mais. Eu tenho que fazer mais. Vou fazer. Eu quero saber qual é o bem de todos. 7. Apostam na Mega Sena, esse negócio assim, loteria. Aquele negócio que fica, aquela fila enorme quando tem aquele negócio, dobrou o prêmio, como é que é? Dobra o prêmio, Mega Sena e tal, aí fica aquela fila, que você fala, por que aquelas pessoas não podiam estar trabalhando em vez de estar ali na fila? Então tá bom, 6% só dos bem-sucedidos acreditam nisso. 77% dos mal-sucedidos acreditam que fazer uma fezinha ali e vou apostar, quem sabe eu não ganho. Ele não acredita que ele pode construir. Ele não acredita que ele pode ser diferente. E 8 e último, saúde. Os bem-sucedidos, 60% cuidam da sua saúde, e os mal-sucedidos, 5%. Pessoal, eu não estou dizendo, vamos falar de comida rapidamente, não estou dizendo que comida de vez em quando você não tem que fazer uma extravagância. Tem. Eu vou lá, vou comer uma vez ou outra, mas uma vez ou outra, pessoal. Os mal-sucedidos, segundo esse livro, eles metem um pé na jaca sempre e tá bom. Todo dia eu vou comer batata frita, não. Big Mac todo dia. Pessoal, um dia a conta chega. Não é bobagem. Eu estou falando sobre princípios sérios para o seu crescimento, para o seu sonho ser realizado, para você mudar a vida da sua igreja, das pessoas que estão ao seu redor. Porque a Bíblia falou que não é só questão de fé, é questão de instrução. E eu vou ler na íntegra uma frase do livro, ok? Para eu não mudar absolutamente nada. Ricos não fofocam. Os ricos não têm hábito de cuidar da vida alheia. 79% dos pobres afirmam fazer fofocas. 6% dos ricos fazem. Cuidar da vida alheia não traz lucros. Peguei do livro na íntegra. Pessoal, eu tenho certeza, eu sei que a palavra é forte, mas eu tenho certeza que você quer dar uma vida melhor para sua família. Que você quer dar uma vida melhor na sua igreja, nos seus lugares, por onde você passar. E isso aqui não é brincadeira, é para quem quer levar a vida a sério. É para quem não quer brincar com os seus sonhos. Essa é a palavra. Você tem 2 motivos muito fortes para não fazer fofoca. 1, porque está aí, não acrescenta em nada. E 2, porque a Bíblia manda não fazer. Na verdade, a Bíblia usa um termo mais pesado, que eu não vou nem usar aqui. Então você precisa ajustar os seus hábitos, porque os seus hábitos vão levar ao seu destino. E a tendência da massa é em direção à mediocridade. A voz do povo não é a voz de Deus. Então seja diferente no mundo igual. Então você já sabe que 1, você precisa ajustar os seus hábitos. 2, visão. A minha visão é muito boa. Eu não enxergo mal, tal. Não é a sua vista, é a sua visão. Na realidade, o que mais impede você de conquistar os seus sonhos é a sua vista, não a sua visão. O que mais impede as pessoas de deslumbrarem um futuro, o que mais quando eu entro nesse lugar e vejo esse lugar, quando não tinha nada, eu falei, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. E sabe o que as pessoas falavam para mim? Tu é maluco? Tu é maluco, é? Porque não enxergam, porque a vista limita. Qual é a sua vista que hoje está limitando você de ultrapassar aquela parede para você conquistar os seus sonhos? Para isso você precisa ter visão.
Visão é algo poderoso. Visão é algo poderosíssimo. Visão é saber onde vai chegar. O que é visão, pessoal? O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se... É visão. Porque se você vê, é realidade, não é visão e nem é fé. Eu uma vez peguei 2 pessoas numa dinâmica. Peguei as 2 pessoas, tinha um corredor enorme e eu botei várias cadeiras assim, ó, que eram obstáculos. E eu virei para essas 2 pessoas e falei assim, ó, vai um de cada vez, até o final encosta na parede e volta. E eu quero ver quem vai fazer em menos tempo. 1, 2, 3 e já. Aí um foi aqui, correu, encostou, voltou, tá 19 segundos. Beleza, outro foi e fez a mesma coisa, 23 segundos. Falei, maravilha, muito bom. Agora a gente vai tapar a sua vista. E aí colocamos um tapador no rosto. E depois que eu coloquei, eu não falei para eles, mas eu tirei todos os obstáculos. Não haviam mais obstáculos. Tirei. E virei para as pessoas assim e falei o seguinte, olha, fala errado. E aí fui, rodei a pessoa, falei assim, vamos lá. Aí um foi, levou 2 minutos e pouco. Eu, tá bom, chega pessoal. Outro foi, mais 2 minutos, chega pessoal. Quando você não tem visão, mesmo que não exista nenhum obstáculo na frente, você não chega a lugar nenhum. Quando você não tem visão, o mais comum é você ouvir qualquer voz que fala em qualquer direção. Vai para lá, vai para cá, vai para lá. E você não chega em lugar nenhum. A visão é poderosa para transformar tudo aquilo que a gente encontra pela frente. E a visão, ela te protege do futuro. A visão te alerta aonde você deve semear, para você não perder tempo semeando no lugar errado. É melhor uma semente pequena, poderosa, do que uma árvore gigante que não dá fruto. Tem muita gente olhando uma árvore grande, mas não está dando fruto. É melhor semente pequena. Muitos entendem isso aqui. Muitos que estão aqui entendem isso. 3. Submeta-se à sua autoridade. Pessoal, eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. O Brasil é um país abençoado. É um país maravilhoso. Mas você sabe qual é o problema do Brasil? Ou não se respeita as autoridades, ou as autoridades não são referências. Aonde não tem líder referência, o povo perece. Só que nós precisamos ter autoridade. Cada um aqui precisa ter autoridade. Você precisa viver debaixo de alguma autoridade. A ausência de autoridade traz autodestruição. A ausência de autoridade traz autodestruição. Viu, pessoal, anarquia e tal, não tem líderes, eles vivem de ideais. Qualquer coisa tá bom. Na verdade, eles são contra qualquer autoridade que aparece. A ausência de autoridade traz autodestruição. Um lugar que não se respeita a autoridade será destruído. A autoridade é algo sério e poderosíssimo. E se você sai debaixo de uma autoridade, você morre. Quando eu falo morre, não precisa morrer, mas morre por dentro. A autoridade é algo sério. Eu estou falando princípios que eu vivi na minha vida. É sério. Pessoal, um peixe. Você não precisa matar o peixe. Mas se ele resolver sair da água, ele morre. A autoridade dele é a água. Você não precisa matar ele. Ele vai morrer. Ele precisa viver debaixo daquela autoridade. Uma planta, se ela quiser sair, ela até pode ficar alguns dias viva, mas ela vai morrer, porque a autoridade dela é o solo. É o solo. Não sai debaixo da autoridade. Não sai debaixo daquela autoridade, de uma autoridade.
não desrespeita a autoridade. Ah, eu não concordo, não desrespeita a autoridade, não desrespeita a autoridade. Isso é sério. Se você quiser viver os princípios de Deus, não desrespeite a autoridade. É muito perigoso essa questão da autoridade. Existem pessoas que brincam demais. E por causa de não respeitar a autoridade, podem ser desleais. Independente de qualquer coisa, mantenha os seus princípios e a verdade. Mantenha os seus princípios e a verdade. Mantenha os princípios e a verdade. Leandro, eu perdi muita coisa porque eu mantive o princípio e a verdade. Eu mantive o princípio e a verdade e perdi muita coisa. Muita coisa. Mas não era o final da história. Era a vírgula. E Deus está dando muito, 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 muito maior. Por quê? Porque a única coisa que não se compra é credibilidade. Ou você tem, ou você não tem. Mantenha os seus princípios e seja correto às suas autoridades. Autoridade é um princípio. E princípios são riquezas escondidas que revelam o poder de transformar situações. Seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar. Tudo tem que se submeter a algo. Tudo, todo ser que foi criado precisa se submeter a algo. Deus criou todas as coisas para ser submetida a algo. Você pode ser um grande profissional. Eu conheço pessoas que são grandes profissionais, excelentes, mas sai de alguns lugares que Deus não mandou mudar e nem nada, e depois morre. Pessoas que produziam muito em um lugar e foram para outro lugar e não conseguiram produzir. Por quê? Porque saiu debaixo de uma autoridade. E da onde você determina a autoridade? A autoridade está com a visão de quem carrega a visão. A autoridade produz ordem, gera produtividade máxima, gera proteção. A autoridade te protege, te preserva. O peixe é preservado dentro d'água. Te defende, tudo mais. 4, já estou quase encerrando. Esse aí é o que eu mais gosto. Gratidão. Quem tem motivo para ser grato por alguma coisa aqui essa noite? Pessoal, meu pensamento, o segredo do sucesso com Deus está na gratidão. Você quer ser feliz? Seja grato. Quer ser feliz? Seja grato. Pessoal, felicidade não tem ligação nenhuma com riqueza. Nenhuma, zero. Nenhuma. Ah, vai dizer que o rico não é mais rico, não é mais feliz? Vou falar uma coisa para vocês. O maior índice de suicídio está nos países ricos. O maior índice de suicídio, você pode ir em qualquer delegacia próxima, estarão nos bairros mais ricos. Felicidade não tem ligação com dinheiro, mas tem com gratidão. O quanto você é grato? O quanto você é grato pela sua vida, pela sua família, por poder falar, que tem gente que não pode falar, por poder andar, que tem gente que não pode andar, por poder sorrir. Quanto você é grato? A pior coisa que existe são pessoas ingratas. E hoje em dia está cheio. Os ingratos sempre serão infelizes. Os ingratos sempre serão infelizes. E existe algo mais grave. A ingratidão. Escuta isso. A ingratidão é o primeiro princípio da deslealdade. A ingratidão. Se você pensar em todas as pessoas que foram desleais, antes elas foram ingratas. Pode pensar em todas. Pessoal, Judas, antes de trair Jesus por algumas moedas, o que ele foi, pessoal? O cara viveu com Jesus, Jesus dava comida para ele, andava com ele, ensinou a ele, vamos lá, você é meu amigo, você é tal. E o cara trair Jesus, cara. Por quê? Só porque ele foi desleal?
Antes de ser desleal, o que ele foi? Ingrato. E todos os outros. Se for entrar na questão bíblica, tem um monte, a começar por Lúcifer. Mas na nossa vida também vão acontecer muitos casos. Ingratidão gera rebeldia, gera deslealdade. E um conselho que eu te dou: não ande com pessoas ingratas. O ingrato é um rebelde escondido. Ingratidão gera destruição. E você precisa ser grato. Leandro, eu só tenho uma bicicletinha na minha casa. De manhã você acorda, fala: obrigado por essa bicicleta. Obrigado por essa bicicleta. Eu vim de família simples. Eu muitas vezes tinha uma bicicleta, que eu ia para o centro de Niterói de bicicleta para a igreja, porque eu não tinha dinheiro para gastar de passagem. Meus pais estão aqui como testemunha. Mas quando eu ganhei a bicicleta, eu: Senhor, obrigado por essa bicicleta. Onde está a sua gratidão? Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que Deus não gosta de te dar presente? Você acha que Deus não gosta de te dar presente? Ele gosta. Certa vez eu estava nos Estados Unidos, na casa do meu amigo Mike Murdock. E ele contava uma história que eu nunca mais esqueci. E que eu vou contar para vocês, rapidamente. Ele diz que ele tinha uma menininha na igreja dele, pequenininha, e ela amava a cor rosa. E quando ele deu uma bonequinha que tinha roupinha rosa, e ela pegou aquela bonequinha e falou: ai, obrigado, obrigado. Ela festejava, ela beijava a bonequinha, ela ficava feliz com aquela bonequinha. E ele falou: pô, estou ansioso para o ano que vem, porque eu quero dar outro presente. Aí no outro ano ele foi e deu uma bicicleta rosa. Obrigado, obrigado, obrigado por essa bicicleta rosa e tal. E todo ano ele dava um presente. Quando chegou com 15 anos, ele deu um iPad rosa que ele pediu para fazer e tal. Obrigado, obrigado, obrigado. E ele falou: Leandro, a gratidão e a alegria daquela pessoa em receber o presente me motivava muito a dar outros presentes. Assim é Deus contigo. Qual é a gratidão que você tem quando você recebe um presente de Deus? Ou você vive murmurando? Gratidão é um princípio para você ganhar mais. Gratidão. Gratidão. Você como um pai, se alguém tem pais aqui hoje, se você dá uma bicicleta para o seu filho, aí ele recebe: ah, legal. Aí meia hora depois você vê a bicicleta no chão largada, como fica o seu coração? Deus também. Deus também. Além disso, a ingratidão gera amargura, gera problemas na alma. E hoje a gente tem 1/4 da população praticamente, sofrendo do que eles chamam de mal do século, algo chamado depressão. E para finalizar, Leandro, rapidamente, mas e se a pessoa foi ingrata e desleal comigo? Se as pessoas fizerem um mal contra você, não se preocupe. É a essência delas, não a sua. Mantenha a sua postura. Os ingratos costumam morrer enforcado como Judas. Não é problema seu. 5 e último. Coração de sacerdote. E aqui eu finalizo. Você sabe qual a diferença de um rei para um sacerdote? O rei tem poder sobre a terra. Os reis têm poder sobre a política, sobre dinheiro, sobre tudo. Mandar e desmandar. O sacerdote tem poder sobre os céus. Quem é você? Faraó e Moisés. Quem era Moisés perto de Faraó, gente? A história às vezes parece bonitinha, mas você precisa adentrar. Quem era?
Na visão humana, na visão terrena, quem era? Faraó poderoso, podia destruir rápido Moisés. Rápido. E o que acontecia? Nada aconteceu com Moisés. Moisés tinha coração de sacerdote. Eu não falei para vocês que o que eu ia falar hoje é sobre coração? O segredo de Moisés estava no coração. O segredo de Jesus estava no coração. E quem tem um coração voltado, mas existe um princípio ainda mais profundo. O sacerdote, ele não vive a vida para ele. Ele vive a vida para salvar outras vidas. Moisés queria libertar o povo, não ele. Jesus veio para morrer, não por ele. O coração do sacerdote é o segredo. Na hora que nós entendermos isso, os milagres voltam a acontecer naturalmente. Nós vamos viver um mundo, no mundo igual, mas sendo diferente. Não acontece com ninguém, mas acontece com você. Está tudo indo mal, mas com você não. Está todo mundo em crise, mas com a gente não. Ser diferente no mundo igual. As pessoas nem acreditam mais em milagre. Tem um amigo meu, um pastor da Europa, que estava me contando esses dias que tinha um muçulmano lá que ele entrou para a igreja. E eu não sei se vocês sabem, mas o muçulmano que vira cristão, a família dele mata. Não tem conversa. Aqui é tudo muito bonitinho, lá não tem conversa. Vira cristão, o pai e a mãe matam. Ponto. E ele, certo dia, foi se batizar na igreja. E a família dele não sabia. E o pastor falou: você está disposto a morrer por Jesus? Ele falou: não. Não está disposto a morrer por Jesus? Não. Ok. Então você vai, se prepara. Quando você estiver disposto a morrer por Jesus, você volta. Porque ele sabia que se ele aceitasse Jesus ali e declarasse, a família dele ia matar ele. 2 anos depois, ele voltou lá. Ele continuou indo na igreja, mas ele voltou lá. E o pastor falou: você está disposto a morrer por Jesus? Se batizar, tal. Ele falou: eu estou disposto a morrer por Jesus. E ele foi batizado e foi para casa, na certeza que seria morto. E quando ele chegou em casa, ele encontrou o pai dele sentado. E ele virou para o pai e falou: pai, eu preciso te contar uma coisa. Ele falou: fala, meu filho. Pai, é algo muito importante. Ele fala: meu filho, eu virei cristão. E para surpresa dele, o pai falou: tudo bem. Como tudo bem? Você tem que me matar. O normal é você me matar. Eu vim preparado para isso. Você tem que me matar. O pai dele virou para ele e falou assim: meu filho, há mais de 2 anos nós estamos perseguindo. E a gente sabe que você está indo na igreja. E toda noite a sua mãe coloca veneno na sua comida. E até hoje você não morreu. Esse seu Deus deve ser muito poderoso. Pode continuar com esse seu Deus. Você precisa ser grato porque você está aqui. Você não tem noção de quantas coisas Deus pode estar protegendo para você ter uma vida abundante que você muitas vezes murmura e não tem. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje.